Boa noite, Lutisco. Boa noite a todos. Hoje iremos apresentar nosso trabalho sobre os benefícios e os desafios da integração lavoura-pecuária na melhoria da qualidade dos solos do Cerrado. Meu nome é Matheus Guilherme e meu companheiro de trabalho é Vinícius Salgado. Primeiramente, eu gostaria de enfatizar que a demanda por alimentos está intimamente relacionada ao crescimento populacional e algumas estimativas prevêem que o crescimento populacional irá aumentar cerca de 1,1% ao ano até 2050. Ficando evidenciada a necessidade e o papel do Brasil de produzir bem e aproveitar todos os seus terrenos e solos. Um desses solos é o Cerrado, que por muito tempo foi considerado um solo improdutivo, infértil, que não produzia. Hoje já se sabe que o Cerrado produz bem, mas de acordo com técnicas que aumentam sua produção. E uma dessas técnicas é a integração lavoura-pecuária, que é uma técnica sustentável que visa agregar as atividades pecuárias com as atividades agrícolas, sendo realizada em uma mesma área, em cultivo consorciado, em sucessão ou em plantio rotacionado. São inúmeras as vantagens, entre elas a melhoria das condições físicas do terreno, pois irá recuperar esse terreno, o aumento da ciclagem de nutrientes, pois irá fazer uma correção desse terreno, a redução dos custos de produção, porque a palhada proveniente dele, aquilo evita uma adubação, então diminui os custos de produção, e principalmente a recuperação de passagens degradadas. É uma técnica muito viável e aplicável, contudo, muitos produtores negligenciam a utilização dessa técnica, pois não acham que essa técnica não vai dar um retorno financeiro. Contudo, a gente sabe que essa técnica dá sim um retorno financeiro, porque os subprodutos provenientes dessa técnica irá pagar o custo da renovação do terreno. Por exemplo, você planta milho em consórcio com Mombaça, a partir do momento que você vende o milho e os animais se alimentam do Mombaça depois, isso irá pagar o custo da renovação do terreno. E é uma técnica viável e aplicável também, porque é aplicável em qualquer tipo de terreno, principalmente no solo do cerrado, que é um solo arenoso, é um solo que tem que suportar sol, é um solo que fica muito tempo sem chuva. E essa integração lavoura-pecuária é através de culturas de milho, soja, arroz, sorgo e soja. Principalmente é utilizado o milho e a soja em consórcio com as forrageiras perenes, podendo ser braquiária, mombaça, que visa a recuperação dos terrenos. Como vemos na primeira imagem, que é um consórcio entre o milho safrinha, que foi pesquisado nessa imagem era o milho safrinha, em consórcio com capim. Não sei informar qual capim vendo assim, eu acho que é o mombaça. Você pode ver que não tem áreas e espaço para o solo degradar esse solo. O solo é totalmente corrigido e retém umidade. Isso gera uma palhada depois. E a segunda imagem é um plantio de soja integrado com um capim e eucalipto. Isso é chamado de integração lavoura-pecuária-floresta. Depois disso foram criadas técnicas e sistemas para melhorar esse manejo do solo. E uma dessas técnicas é o sistema São Mateus, que foi criado para um solo realmente do cerrado, que se baseia na utilização de soja em sistemas integrados em rotação de cultura. Esse sistema se baseia da seguinte forma, podendo ser variável, mas principalmente é feita a correção física e química do solo, adubação e tudo. Depois, o primeiro implemento, o primeiro plantio é plantada a soja por um ano e depois é plantado algum tipo de capim durante 3 anos. Depois desses 3 anos é plantado novamente a soja, feita a correção do terreno e tudo. É utilizado em solos degradados e com chuvas irregulares, no caso do solo do cerrado. E isso gera um retorno econômico e também uma correção do solo. Você vai ter um solo corrigido, um solo fértil. E também temos o sistema Santa Fé, que é um sistema de consórcio entre duas plantas. No caso, uma cultura de grãos e uma forrageira tropical, como se vemos aqui nessa imagem,
que é o milho em consórcio com o capim, podendo variar a forrageira e podendo variar a cultura de grãos. O objetivo é a produção de grãos e forragem para entre a safra e a palhada, em quantidade e qualidade para o plantio direto. Esse sistema tem diversos benefícios também, como o bom desenvolvimento de ambas culturas, todas as duas vão desenvolver bem. A colheita realizada não prejudica a outra, essa interação. Diminui a incidência de plantas daninhas, porque não vai ver onde ela se proliferar, onde ela se produzir. Gera uma melhor cobertura do solo e depois uma melhor quantidade de palhada em quantidade e qualidade. E o sistema Santa Fé utiliza uma tecnologia da produção de grãos e ainda produção de ferragem. Então, dessa forma, abre uma possibilidade do gado do período da seca se alimentar e depois utilizar essa forragem como palhada para o solo. Boa noite, Lutesco. Boa noite a todos. Meu nome é Vinícius e eu fiquei com a segunda parte referente a esse artigo. E o primeiro tópico que eu vou falar é sobre a melhoria na qualidade do solo em sistema de produção de grãos via introdução de forrageiras tropicais perenes. E um dos fatores, né, relacionados a isso é a introdução da forrageira na produção de grãos, que assim ela consegue fornecer uma forragem ideal na época de maior falta de alimento. E também a gente sabe, né, que é necessário ocorrer um manejo correto dessa pastagem, auxiliando também a função da produção de massa seca. E depois disso, ela pode apresentar alguns benefícios, né, como melhoria do ambiente, uma melhor ciclagem de nutrientes e também uma melhoria dos atributos, né, biológicos do solo. E também, na época do ano em que essa forragem apresenta uma baixa disponibilidade, mesmo ela tendo uma boa pastagem, isso possibilita, né, algum tipo de exploração da atividade pecuária, que é durante o período da entre-safra. Isso nos mostra, né, que com essa intensificação dos fatores de produção e exploração da atividade pecuária, que é possível, né, produzir o ano todo. E um desses exemplos citados a respeito disso é a soja na primeira safra de verão, depois vem o milho consociado com uma gramínea forrageira, que já é na segunda safra, e assim depois é feita a colheita, né? E depois da colheita é feita a alimentação dos animais no período da seca. O segundo tópico é referente ao sistema estruturado da integração lavoura-pecuária como estratégia sustentável de produção, melhoria do solo e ciclagem de nutrientes. Então, nesse sistema, né, acontece a rotação entre a lavoura e a pastagem, e isso deve acontecer em todas as glebas da propriedade, que está apta, né, para o cultivo de pelo menos uma safra. E durante esse sistema, né, é necessário obter um planejamento e uma implantação para assim poder então enfrentar os desafios dessa rotação, né? Essa figura representa uma área de 7 lagoas que tem 5 hectares e que foi feita uma visita para um experimento. E nesse modelo apresenta 4 glebas, que são 3 glebas cultivadas de lavoura, e a quarta gleba apresenta uma pastagem de mombaça. Esse sistema, né, ele é usado para confinar os animais que são recém-desmamados. E eles entram nesse sistema e frequentam essas 4 glebas. No período das águas, né, que é entre setembro e abril, esses animais estão já na quarta gleba, que é a de mombaça. Após ela, né, esses animais já estão prontos para o abate. E isso nos mostra que esse sistema da ILP, quando ele é bem aplicado, igual nessa figura acima, isso proporciona, né, confinar os animais em épocas estratégicas, oferecendo a esses animais uma grande oferta de alimento e de boa qualidade, né, que é entre a forragem e o grão. E mostrando também, né, uma melhor produtividade que os demais sistemas não apresentam.
próximo tópico é sobre os desafios, né, para a expansão da integração lavoura-pecuária. E mesmo com essa integração, né, com todos os seus benefícios e grande potencial, né, nas propriedades rurais, ela apresenta, né, um pequeno problema com o produtor, né, na hora de escolher qual sistema ele vai adotar. Isso acontece, né, pela dificuldade na hora de realizar um planejamento adequado para as demais circunstâncias da propriedade. Isso também depende, né, do nível em que o produtor vai investir. E também quanto que a sua equipe, né, os seus funcionários, vão realizar sobre essa mão de obra. E aqui agora sobre as conclusões finais. Então, né, como foi relatado anteriormente, com a existência desse sistema da ILP, ele ajuda, né, a contribuir com diversos fatores. Um deles é como o aumento da produtividade de alimentos, né, podendo ser aplicado em grandes, médias e pequenas propriedades. Ele também visa, né, no controle eficiente de pragas e de doenças. Né. Ele também apresenta uma alta intensificação, né, da ciclagem de nutrientes. E ele ajuda a recuperar, né, as áreas de pastagem com degradação. E assim, apresentando uma maior produtividade e melhoria da qualidade do solo. Também faz, né, um manejo adequado dos dejetos dos animais, alguns resíduos e alguns produtos agrícolas, tendo como oportunidade, a respeito disso, alguns ganhos econômicos, né, da eficiência produtiva. E aqui, né, é uma imagem ilustrativa, né, sou eu montado numa antiga mula que eu tinha. E como vocês podem ver, aqui é uma pastagem braquiária, comum, né, em todo o nosso Brasil. E é uma forrageira, né, um capim bem resistente, né. Nesse local, ela é utilizada para pastejo dos bovinos e não é um dos melhores capins, né, mas suporta bem a necessidade.